Pai do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Como é bom estar aqui com você. Já está comigo aqui o pastor Marcílio. Amém, evangelista Tiago Silva. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no podcast Semear, no nosso programa EBC em Foco. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 10, que tem por título A Promessa do Espírito. Você ainda não se inscreveu? Se inscreva no nosso canal, já deixa aquele like abençoado, compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Vamos agora para o texto áureo da nossa lição. Pastor Marcílio. O texto áureo nos diz o seguinte: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. A verdade prática nos ensina o seguinte: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16 ao 18 e o 26, capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e capítulo 20, versículo 21 e o 22. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. Agora, pastor Marcílio, vamos para o conteúdo da nossa lição. Antes de começarmos no primeiro ponto da nossa lição, como de costume, vamos estar falando um pouco da palavra-chave. Pastor Marcílio, a nossa palavra-chave é Espírito. Evangelista Tiago Silva, esta é uma palavra maravilhosa, onde temos a promessa que Deus nos fez por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito, a promessa do Espírito. Espírito vem de uma palavra de pneuma, né, que diz respeito ao discernimento, né, adoração, esperança, fé. Todas as nossas atitudes de esperança, de fé, de adoração e de discernimento é o Espírito que nos concede. É diferente, porque nós sabemos que todos nós somos tricotômicos. Possuímos uma tricotomia. Nós possuímos corpo, alma e espírito. O corpo tem os 5 sentidos, né? A alma, já diferente, que é a sede das emoções. Nós temos o psique, né, que nos dá a vida, né, os sentimentos, as emoções e as vontades. Todos nós temos isso. Agora, o Espírito, né, ele não trabalha nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, ele trabalha no nosso discernimento. Por que é que nós adoramos ao Senhor? Porque nós temos Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, nos concede a oportunidade, se comunicando com o nosso Espírito, né, para nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Pastor Marcílio, entrando já aqui no primeiro ponto da lição, a promessa do Pai, Jesus enviará o Consolador, e também não vos deixarei órfãos. Já entrando aqui nesse primeiro ponto, mas queria aqui destacar já este versículo 16 do capítulo 14 de João, que eu acho muito bonito, né, esta fala de Jesus, que ele disse assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A gente observa, pastor Marcílio, que Jesus ele também estava ali com os discípulos e ele era o Consolador. Se a gente for olhar aqui os evangelhos, a gente vai ver Jesus consolando várias pessoas. Então, ele dá essa promessa aos discípulos, ele diz: Eu rogarei ao Pai. Porque ele faz parte da triunidade, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vai ser apenas só um momento, não vai ser apenas por um período, não. Eu vou rogar ao Pai para que ele fique convosco para sempre. Então essa palavra, né, Consolador, refere-se justamente a alguém chamado, né, para ajudar, para estar ao lado, né, para consolar, encorajar, interceder, né, por nós. Então este é o Paráclito, que muitos chamam Paracleto, né, também, né? Então Jesus foi
mas ele não deixou os seus discípulos, como também a nós, e se estende a nós, né, órfãos. Nós não somos órfãos, né? Nós recebemos o Consolador. Então, a partir do momento que nós tomamos a decisão de reconhecer Jesus como Salvador, então nós somos justificados pela graça do Senhor mediante a fé. Então, essa graça nos dá a justificação e por meio da justificação nós receberemos o selo do Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Nós nos tornamos propriedade peculiar de Deus. Então, nós recebemos o Espírito da mesma forma que João, aqui no capítulo 20, Tiago, ele nos ensina dizendo aqui claramente, né? E havendo dito isto, ou seja, Jesus já estava ressurreto. Quando ele entra ali onde estão os discípulos no cenáculo, disse-lhe, pois, Jesus, João capítulo 20, né, versículo 21 e 22. E o 22 é o nosso texto áureo, né? Aí Jesus diz para ele, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Né? Então envia o quê? A vós, o Espírito Santo da promessa. Ele diz, e havendo dito isso, é simples, maravilhoso, como eu falei na semana passada, na aula passada. Jesus apenas assoprou, da mesma forma, simbolizando o que Deus fez lá no início, quando formou o homem. Jesus soprou em suas narinas. Está vendo que o Espírito pertence a Deus? Então Jesus soprou e e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Olha que maravilha, coisa simples, e eles receberam o Espírito Santo da promessa. Agora, como diz, né, o pastor de saudosa memória, Antônio Gilberto, né, batismo com e no Espírito Santo são sinônimos. Agora, batismo pelo Espírito Santo é diferente de no e com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo quando falamos em outras línguas. Agora, batizado com o Espírito Santo e no Espírito Santo, né, é o recebimento da promessa de Deus. E pastor Marcílio, a gente pode observar aqui, nessa fala de Jesus, o quanto ele sabia que sem o Espírito Santo, os discípulos não poderiam cumprir a sua missão. Porque o Espírito Santo, né, é justamente um ajudador, um consolador, está ali para amparar, para ajudar, né, em todas as situações difíceis dos discípulos. E tanto os discípulos não conseguiriam cumprir a sua missão e também a igreja, né, também não conseguiria chegar no seu alvo, no seu objetivo. Então, o Espírito Santo, ele esteve presente enquanto Jesus estava como homem. O Espírito Santo, ele esteve com os discípulos e o Espírito Santo está agindo também no meio da igreja. Glória a Deus. Porque só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Da justiça e também do juízo. O trabalho do Espírito Santo é essencial, né, para o andamento da obra redentora de Jesus Cristo. E nesta lição aqui, Tiago, nós vamos observar a promessa, né, acerca da vinda do Espírito Santo a partir do momento da subida do Senhor Jesus, né, em corpo glorioso, né, para voltando à casa do Pai, né, como consolador. Esse Espírito vem, né, e ele é enviado para estar com os discípulos após a subida de Jesus. E o que é que nós vamos entender aqui? Veremos também que esse mesmo Espírito, ele operaria na conversão do pecador, como você mesmo acabou de falar, convencendo o homem, né, a respeito do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João, capítulo 16, versículo 8. A gente já falou aqui, né, que o Espírito Santo é o Consolador, é ele que está presente nos momentos mais difíceis, né? Ele chega para nos consolar, ele chega para nos ajudar, e essa manifestação do Espírito Santo é clara em nossa vida como cristão. A gente vê o Espírito Santo trabalhando como consolador. Quantas vezes, né, nós fomos consolados através do abraço do nosso amigo Espírito Santo? Quantas vezes passamos por situações
e o Espírito Santo ele age dentro de cada um de nós, trazendo consolo e conforto. Então, o Espírito Santo ele está agindo no meio da igreja, ele está agindo dentro de cada um de nós. Como a palavra de Deus diz, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, ele está dentro do crente, ele está dentro de você que está nos assistindo neste momento. Ele está dentro de cada um de nós agindo. Agindo como? Consolando, ajudando, mostrando o caminho, não é? Então, graças a Deus que o Espírito Santo, né, foi enviado e está conosco e está com a igreja até a volta de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco do terceiro subponto, pastor Marcílio. Não vos deixarei órfão. O que isso quer dizer? Evangelista Tiago, jamais nós seremos abandonados. Então, quando ele fez essa promessa, ele cumpriu. Então, uma das situações mais difíceis na vida de um ser humano é ele ser órfão, né? É ele não ter alguém para estar ao lado, né? É ele não ter, vamos falar, quando alguém perde a mãe, perde o pai, né? E só tem ele, só era ele de filho, ele se torna órfão. Ele se torna uma pessoa solitária, uma pessoa que não tem um ajudador, não tem um orientador, não tem um aio, não tem aquele que lhe sustente, né? Que lhe dê a mão, lhe guie, lhe oriente, lhe direcione. Então, o Espírito Santo, enviado por Jesus, veio com este objetivo, de não nos deixar sozinhos, órfãos. Então, evangelista Tiago, aqui, quando Jesus disse que não vos deixarei órfão, ele morreu, né, em nosso lugar. Os discípulos sentiram-se que provavelmente, depois que Jesus apareceu a eles em corpo glorioso e que foi assunto aos céus, eles pensaram que Jesus nunca mais iria voltar. Aí Jesus faz a promessa que enviaria o Consolador. Quando a Bíblia diz, deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Mas, após a ressurreição, né, não ressuscitação, mas a ressurreição de Cristo Jesus, estabeleceu mais uma segurança na vida dos seus discípulos. E quando eles receberam o Espírito Santo, quando Jesus, né, disse que no dia de Pentecoste, né, a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, também ele capacitou os seus discípulos, né, com esse revestimento do poder do alto, e isso se deu no evento do dia de Pentecoste, né, onde eles estavam reunidos, né, e ali eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz lá em Atos que línguas como que de fogo, né, foi pairada sobre cada um ali daquelas 120 almas que estavam no cenáculo, ali reunidos, né, no dia de Pentecoste. Pastor Marcílio, se a gente fosse colocar no lugar dos discípulos, não foi fácil para eles, né? Porque Jesus estava ali como o rei esperado, né? Estava ali também como um grande amigo, estava ali também como um pai, estava ali como salvador, e de repente os discípulos vê Jesus numa cruz, sendo crucificado, né? Sendo maltratado, que tiraram o ladrão, o Barrabás, e crucificaram a Cristo. Então, imagina a mente dos discípulos neste momento. Eles colocaram toda a sua confiança em Jesus Cristo. O grupo era grande, mas só que, até então, eles ainda não tinham entendido a grandiosidade dos planos de Jesus Cristo, dos planos de Deus. Mas até então, isso deixou os discípulos angustiados, isso deixou os discípulos sem saída, sem saber o que fazer. Mas Jesus chega e diz, eu não vos deixarei órfão. Então essa palavra foi uma palavra de conforto, foi uma palavra que de abraço, né? De abraço, porque com certeza os discípulos estavam precisando, né, desta palavra de Jesus neste momento que foi dita. Pois bem, no livro Teologia Sistemática, né, uma perspectiva pentecostal, né, o autor Stanley Horton, né, ele diz o seguinte, que o Espírito Santo
dentro de nós começa a esclarecer as crenças incompletas e errôneas sobre Deus, sua obra, seus propósitos, sua palavra, o mundo, crenças e estas que trazemos conosco ao iniciarmos nosso relacionamento com Deus. Aí eu fico a imaginar, se isso é quando tem o início do processo da justificação nas nossas vidas, quando nós estamos começando a nos relacionar com Deus, eu fico imaginando. E os discípulos que conviveram com Jesus constantemente, durante todo o ministério dele, tiveram dúvidas. Imagina nós. Por isso que o pastor aqui de saudosa memória, né, Stanley Horton, ele disse aqui que o Espírito Santo ele age dentro de nós. Mesmo entre aspas, né, na ausência do Senhor Jesus Cristo, que está nos céus e está conosco também, mas pela triunidade ele está conosco, ele está presente conosco, né? Mas o Espírito Santo está agindo através do nosso espírito, que somos filhos de Deus, e através disso nós estamos amparados. O segundo ponto da nossa lição vai nos ensinar: o Espírito habita os discípulos. João capítulo 20, verso 22. E o comentarista diz assim: é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nesta ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com o corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. Aí aqui no versículo 19, né? Versículo 19 do capítulo 20, diz assim, Tiago: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, eu acredito que foi um assombro tremendo. A Bíblia diz que eles estavam cerrados. Estavam com medo. Com medo, as portas estavam fechadas. Aí, de repente, entra Jesus: paz seja convosco. Aí é quando ele diz as palavras e sopra, recebei, e Jesus come com eles também. Então, o Espírito Santo, a partir do momento ali, começou a habitar verdadeiramente na vida dos discípulos para completar a transformação da salvação dele, ou seja, a completar o que houve como início no momento do processo da salvação, tanto dos discípulos como também nossa. Então, o Espírito Santo habita, ele acha morada onde tem oportunidade para ele. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele entra e habita. E a partir do momento que ele habita, você já recebeu o Espírito Santo. Então, Jesus, Tiago, ele veio para nos salvar dos nossos pecados e não dentro deles, né? Ou seja, nos livrar. Ele veio não somente para nos salvar do inferno no além, veio também para nos salvar do inferno nesta vida terrena que nós vivemos aqui. Então, o inferno que criamos com os nossos pecados, Jesus trabalha para realizar essa obra por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como nós falamos aqui, é aquele que nos concede a oportunidade de reconhecer, de discernir, né? E ter essa esperança, ter essa adoração na triunidade, no qual ele faz parte. Muito bom, pastor Marcílio. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João diz assim, como o senhor até já frisou: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quer dizer, Jesus agora estava passando a responsabilidade para os discípulos. Do jeito que o Pai lhe deu essa responsabilidade, que enviou a Jesus Cristo, agora Jesus estava passando essa responsabilidade para os discípulos. Para quê? Para que o Evangelho chegasse até nós. Então, se o Evangelho chegou até nós, é porque os discípulos abraçaram essa responsabilidade. E eles se empenharam para que isso acontecesse. O senhor sabe muito bem, pastor Marcílio, a gente que estuda um pouco, a Bíblia,
A gente sabe o quanto foi difícil a Bíblia Sagrada chegar até nós hoje. Quantos morreram? Verdade. Quantos foram sacrificados para que a palavra de Deus chegasse até nós? Então, se ela chegou é porque os discípulos de Jesus, a partir dali, eles fizeram o que era para ser feito. Pregar o evangelho a toda criatura e também falar das palavras que Jesus falou para eles. Pois bem, existem duas expressões, voltando só um pouquinho aí em João capítulo 20, né? Versículo 22, que são de suma importância, né? Quando diz assim, assoprou sobre eles, como você está comentando aí, e recebei o Espírito Santo. Duas expressões maravilhosas. O assopro, né, me remete ao início de Deus criando o homem, né, e recebei. Então, o dono do Espírito Santo nos concedendo o Espírito Santo para que nós não pudéssemos, né, jamais sermos órfãos, né? Então, ele está conosco, como você falou no início, para sempre. Então, é uma obra que nós consideramos extraordinária. Por quê? Porque foi uma promessa do Pai e ele cumpriu essa promessa da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. E a gente sabe muito bem que se não fosse através do Espírito Santo também, os discípulos não conseguiriam cumprir a sua missão, como a gente falou no início. Amém? Então vamos lá. Antes de falar do terceiro subponto, o comentarista diz aqui: portanto, a expressão presente em João 20 e 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Aqui eles recebem o Espírito Santo e no dia do Pentecoste, não é? A manifestação sobrenatural do Espírito Santo que já habitava neles. Né? Ou seja, é o dunamis, o poder. Agora eles são revestidos. E a palavra revestido é vestido duplamente, duas vezes, né? Ou seja, mais um reforço, que é a manifestação sobrenatural. É bom a gente deixar claro e frisar aqui, para você que está nos assistindo, que só porque você não seja batizado com o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O batismo, como o pastor Marcílio acabou de frisar aqui, é uma manifestação. O pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, ele diz que o Espírito Santo, pelos seus atributos, títulos e símbolos e obras, é Deus perfeitamente como o Pai e o Filho. E através dessa expressão, ele, uma vez dada ao ser humano, habita nele para sempre, dependendo do desejo do ser humano, né? Então, o Espírito Santo, ele atua, como diz o próprio comentador, né, Helenay Cabral, dizendo o seguinte, que ele atua trabalhando, agindo no ministério do ensino da verdade, formando, capacitando, direcionando e ungindo aqueles que o recebeu. Então, formando, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele capacita os seus servos para anunciar as boas obras. A gente vê lá em Atos capítulo 2, né? A partir do versículo 7 até o 12. O Evangelho também, nós recebemos essa capacitação para pregar o Evangelho com ousadia. Então isso aí são ações, atribuições do Espírito Santo na vida de quem o recebe. Como também ele nos dá coragem, intrepidez e, como eu falei, direcionamento, né? E ele nos unge, né, como suas testemunhas, consagrando, separando para a tarefa que nós fomos designados pelo Pai, pelo próprio Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1, nos diz o seguinte, Isaías capítulo 61, versículo 1 diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Da mesma forma que ungiu ao Senhor Jesus, também ele nos deu essa oportunidade, porque a Bíblia diz que Jesus é herdeiro de tudo quanto é de Deus. Se ele é herdeiro, nós passamos como filho a sermos o quê?
co-herdeiros. Então, como co-herdeiro, também nós somos ungidos para pregar boas novas aos mansos, né? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ou seja, tudo isso que foi atribuído ao Senhor, também a nós hoje. Nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos, dessa ação do Espírito Santo. O terceiro ponto da nossa lição, a promessa do Pai num dia de Pentecostes. De repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Na Páscoa, o cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, né? A gente vê a ligação do Cordeiro e de Jesus. Celebrava-se a festa. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder. Corroborando com a tua fala, Tiago, como também endossando a tua fala, para os judeus, existem duas festas, as festas de primavera e as festas de outono. Nas festas de primavera, nós temos aí a Páscoa, os pães asmos, as primícias e Pentecoste. Então, na festa de Pentecostes, os discípulos receberam a promessa do Pai, né? Porque Jesus, ele ressuscitou na festa das primícias. Ele morreu na festa da Páscoa. Então, a Páscoa, festa dos pães asmos e a festa das primícias. E aqui, na festa do tabernáculo, onde Jesus, aliás, na festa do Pentecoste, onde Jesus estabeleceu o derramamento do Espírito Santo 50 dias após a Páscoa, diz o seguinte: a festa do Pentecoste, esta é a quarta festa que era celebrada no terceiro mês de Sivan, do calendário hebraico, aos 50 dias após a festa das primícias. Levítico capítulo 23, versículo 16 nos ensina isso. Era celebrada no fim da colheita do trigo, como você falou, né? Durante 7 semanas inteiras. Está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 10. Também chamada festa das semanas ou festa da cega, ou seja, cega, colheita, né? No dia de Pentecoste, que significa 50º, os hebreus glorificavam a Deus pela fartura de alimentos. E foi nesta festa, neste dia, que o Espírito Santo encheu toda a casa onde os discípulos estavam reunidos. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Capítulo 2, versículos de 1 até o 4, que eu gostaria de ler. Quando diz assim: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso foi justamente na festa do Pentecoste. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 conclui dizendo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles, os discípulos e todos que estavam no cenáculo reunidos, estavam assentados. Mais de 120 pessoas ali. Eles já tinham o Espírito Santo. Agora faltava o quê? O revestimento de poder. A manifestação, né? Sobrenatural. Isso é o quê? É o batismo pelo Espírito. Porque quem batizou aquelas pessoas ali foi o Espírito Santo. Quando Jesus diz assim: recebei o Espírito, e Jesus assopra e eles são cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é dado por quem? Por Jesus. Mas a manifestação sobrenatural do poder de Deus é dado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revestiu, né, os discípulos e todos que estavam reunidos naquele lugar. E foi de repente, né, pastor Macílio? De repente. Foi de repente. Glória a Deus, como diz aqui. Dá para imaginar aqui como foi foi um negócio extraordinário do céu. Meu Deus. Então, o comentarista diz aqui, ó,
colocou aqui uma frase, diz assim: eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Aqui ele conclui aqui, ó, não, eles diziam assim, não são eles Galileu, todos esses homens que estão falando? Como é que ouvimos eles em nossa própria língua? Então, os discípulos, os que estavam revestidos de poder ali, estavam falando partos e medos, né? Porque ali tinham pessoas dessa região, né? Elamitas, os que estavam habitando ali a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, né? Cretenses, árabes, Cirene. Então, todos que estavam ali estavam ouvindo eles que estavam sendo manifestados, né, pelo poder sobrenatural de Deus, nas línguas dele. E eles estavam maravilhados. Por quê? Como é que a gente está conseguindo entender o que esses homens estão falando? Então, assim, é a manifestação do Espírito Santo na tua vida, na minha vida e na tua vida também. O segundo subponto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração, né? Que é o novo nascimento. É o novo nascimento, como o pastor Marcílio também falou. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, após receber o novo nascimento, não pode ser antes, tem que ser depois. Você é justificado, aceitou Jesus, reconhecendo como Salvador, você é justificado para ser regenerado, e depois da regeneração, você vai, que é o novo nascimento, você vai buscar o quê? Você vai buscar a santificação, para futuramente nós sermos glorificados. Aí depois disso, não podemos sim ser cheio do Espírito Santo, revestido de poder para o testemunho do Evangelho, né? Todo salvo em Jesus Cristo que recebeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita dentro de você, pode sim receber o batismo do Espírito Santo. Não é isso? Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Terceiro e último subponto diz assim: começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Nos alcançou também, não é? Então, hoje, o Espírito Santo também, ele se manifesta no meio da igreja, não é? Há batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, quem recebe se sente, né, revigorado, se sente cheio. Para que isso acontece? Para que a gente tenha mais força, mais ousadia para continuar pregando o Evangelho de Cristo. Com mais ousadia, né? Dinamismo, ali, ó, sempre atuante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que está desempenhando não é vão no Senhor, né? Então, o batismo pelo Espírito Santo é justamente só reforçando, né, a manifestação sobrenatural. O batismo pelo Espírito Santo é quando nós nos convertemos. A justificação age na nossa vida, nós somos selados. E o batismo no ou com o Espírito Santo é a manifestação sobrenatural, onde nós começamos a falar em outras línguas, línguas espirituais, né? Amém, pastor Marcílio. Estamos já chegando no final de mais uma lição maravilhosa. A conclusão diz assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Então, quem recebe o batismo com o Espírito Santo não é para se gloriar. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo não quer dizer que aquela pessoa tem mais poder do que o outro, não. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação recebida por Deus através do Espírito Santo para que a gente possa testemunhar do Senhor, para que a gente possa pregar o Evangelho. E só recebem esta capacitação aqueles que deram o primeiro passo, foram justificados, regenerados, né, buscando o processo da santificação. Aí sim, esses são capacitados para receber o batismo no Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Pastor Marcílio, concluindo aqui a nossa conversa, é bom a gente frisar aqui para você que nos assiste: procure
busque, né, o batismo com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizado, a gente vê, pastor Marcílio, que hoje muitas pessoas têm deixado de buscar, né, essa busca do batismo com o Espírito Santo. No meu tempo, eu acredito que no seu também, né, a gente sempre, eu como jovem, a gente tinha essa vontade, né, esse Ansiava, desejo, né? era no ciclo de oração, era na vigília, e Jesus batizava, eu vi colegas meus sendo batizados até na carroceria do caminhão, indo Eita. para a vigília. Glória. Né? Por que isso aconteceu? Porque buscava, porque queria, porque almejava. Então, que possa acender-se, né, dentro de você essa vontade, esse desejo de receber, né, o batismo com o Espírito Santo. E a promessa, a Bíblia diz que a promessa vos diz respeito a todos quanto nosso Senhor chamar. Então, isso o processo, né, da promessa da salvação, e também estende-se a promessa do Espírito Santo. Então, você que já é servo do Senhor, busque, né, o dunamis, busque o poder, busque a manifestação sobrenatural do Senhor em tua vida, que tudo melhorará. Com certeza, vai mudar e para melhor. Amém. Estamos chegando mais um final do nosso EBC em Foco. E a próxima lição, pastor Marcílio? É a lição de número 11, né? A intercessão de Jesus pelos discípulos. Amém. Esperamos você aqui. E como de costume, né, vamos encerrar com oração. Quero agradecer ao pastor Marcílio. Estamos sempre aqui em nome de Jesus para fazer a obra do Senhor. Amém. Queremos agradecer a você que ficou com a gente até o final. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Vamos estar orando. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, por mais um momento que passamos aqui na tua presença, por mais esta lição do qual aprendemos bastante. Pai, nos ajuda, que o teu Espírito Santo, Senhor, continue conosco, continue com cada ouvinte que nos escutou, que nos assistiu neste momento. Pai amado, continua com teu filho, pastor Marcílio, com a minha pessoa, que o Senhor possa estar sempre presente no nosso meio, nos ajudando, porque o Senhor é o nosso consolador, é o nosso ajudador, e nós acreditamos Amém. nisso. Amém. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.